A Batalha de Berlim foi uma das últimas grandes ofensivas da Segunda Guerra Mundial e marcou o fim do Terceiro Reich. O conflito aconteceu entre abril e maio de 1945, quando o Exército Vermelho Soviético, sob o comando de Georgy Zhukov e Ivan Konev, lançou um ataque massivo contra a capital da Alemanha nazista. Esse cerco final simbolizou a queda de Adolf Hitler e o colapso do regime nazista. Para entender a importância dessa batalha, é essencial voltarmos ao contexto do final da guerra. Em 1945, a Alemanha já estava em colapso. As forças aliadas haviam avançado tanto pelo oeste, com os americanos, britânicos e franceses, quanto pelo leste, com os soviéticos. Depois de uma série de derrotas devastadoras para o exército alemão na frente oriental, como as batalhas de Stalingrado e Kursk, as forças nazistas estavam desgastadas e mal preparadas para resistir a um ataque direto à sua capital. A ofensiva soviética começou no final de abril, após semanas de preparações. Os soviéticos tinham uma força impressionante, cerca de 2,5 milhões de soldados, 6.250 tanques e mais de 7.500 aviões. Do outro lado, o exército alemão, composto por cerca de 1 milhão de soldados, estava enfraquecido, com muitos de seus combatentes sendo jovens inexperientes, membros da Volkssturm, a milícia popular, e até mesmo idosos. O avanço soviético foi brutal e rápido. Em apenas alguns dias, o exército soviético rompeu as defesas externas de Berlim. A artilharia soviética devastava a cidade, enquanto os soldados avançavam de casa em casa, rua por rua. O cenário era de completa destruição. Prédios em ruínas, civis escondidos em abrigos e um sentimento geral de desespero pairava no ar. Enquanto isso, dentro do bunker da chancelaria do Reich, Adolf Hitler estava cada vez mais isolado da realidade. Cercado por seus generais e alguns aliados mais próximos, ele se recusava a admitir a derrota iminente, mesmo com os soviéticos já dentro da cidade. No dia 30 de abril de 1945, Hitler cometeu suicídio, deixando a responsabilidade de se render para seus subordinados. No entanto, a luta em Berlim continuou por mais alguns dias. Mesmo com a morte de Hitler, alguns elementos fanáticos das forças alemãs ainda resistiam ferozmente aos soviéticos, prolongando o sofrimento da cidade e de seus habitantes. Mas em 2 de maio de 1945, Berlim finalmente se rendeu. A batalha resultou em baixas devastadoras. Cerca de 80 mil soldados soviéticos e aproximadamente 100 mil soldados alemães perderam a vida. Além disso, o número de civis mortos é estimado em centenas de milhares, muitos deles vítimas dos intensos bombardeios e combates dentro da cidade. Berlim estava em ruínas, uma cidade devastada física e moralmente pela guerra. A vitória soviética em Berlim foi crucial para o fim da guerra na Europa. Menos de uma semana após a queda da capital, em 8 de maio de 1945, a Alemanha assinou sua rendição incondicional, marcando o dia da vitória na Europa, V-Day. Para os soviéticos, a conquista de Berlim foi um símbolo de vingança pelas atrocidades cometidas pelos nazistas na União Soviética. E a bandeira vermelha hasteada sobre o Reichstag se tornou um dos ícones mais conhecidos da guerra. A Batalha de Berlim foi o ato final do conflito mais devastador da história da humanidade. Ela não apenas selou o destino da Alemanha nazista, como também deu início a um novo capítulo na história mundial, o começo da Guerra Fria, com a cidade de Berlim se tornando um símbolo da divisão entre o Oriente comunista e o Ocidente capitalista nas décadas que se seguiram.